Olá, amigo e amiga. É um prazer tê-lo e tê-la conosco em nosso primeiro programa Leitura Comentada. Este programa tem o intuito de trazer reflexões, análises e comentários sobre algumas obras da literatura clássica e também contemporânea. Acreditamos que dessas obras poderemos extrair algumas chaves para a melhor compreensão da realidade atual que nos cerca e também sobre a nossa atuação nela enquanto seres humanos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A obra que trataremos nesse primeiro encontro é de autoria do mexicano Dom Miguel Ruiz. Chama-se Os 4 Compromissos, um guia prático para a liberdade pessoal. Esta obra está dividida em 7 capítulos. E esses 7 capítulos serão tratados aqui em 3 partes. A primeira, hoje, trataremos do primeiro capítulo e também do segundo. E falaremos hoje um pouco sobre quem é o Miguel Ruiz e também quem foram os povos toltecas. Vamos lá? Miguel Ruiz, ele é mexicano e tem origem na família toltecas. Ele foi criado por sua mãe e pelo seu avô. Miguel Ruiz, ele não se preocupava, não tinha a intenção de conhecer, de estudar, não se debruçava sobre a filosofia e a história do seu povo, toltecas. Ele seguiu uma vida normal, uma vida moderna, como podemos assim dizer. Ele se formou em medicina, tornando-se cirurgião. No decorrer de sua vida moderna, ele não se sentia completo e se sentia muito triste. Faltava-lhe alguma coisa, não é? Para ele se sentir um ser completo, ou realizado, ou feliz na vida moderna que ele escolheu. E ele acumulou várias tristezas, decepções, e chegou a ter a experiência de quase morte. E foi esta experiência de quase morte, como ele bem trata, que o reaproximou da sabedoria ancestral tolteca. Foi aí que ele começou a debruçar-se sobre a história do seu povo e resolveu transmitir, repassar isso para as pessoas através de livros. E um desses livros é o que nós estamos tratando nesse primeiro leitura comentada nosso. Bem, para falar um pouco também dos toltecas, os toltecas é um povo pré-colombiano que viveu entre o século X e XII no sul do que hoje é o país do México. Era um povo pacífico, um povo que introduziu na América o uso da escrita e o uso do calendário, e eram povos hábeis com o trabalho com o metal. Eram conhecidos como povo de inteligência, homens e mulheres de sabedoria. Em alguns textos de pesquisadores sobre os toltecas, podemos ver que eles são relevados as pessoas que tinham uma grande sabedoria, que eram pessoas que tinham uma polidez na fala, no trato com os outros povos. Era um povo de fato com intelectualidade muito avançada. Hoje o que é que nós temos de história dos toltecas é a capital Teotihuacan, que hoje é um sítio arqueológico que fica aproximadamente a 40 quilômetros da capital mexicana, Cidade do México.
E é um sítio arqueológico muito visitado por turistas, né, curiosos, estudantes, cientistas, pesquisadores. E é lá onde encontram, é nesse sítio arqueológico onde encontram-se as famosas pirâmides, que é dedicada ao Sol e à Lua. O primeiro capítulo tem como título Domesticação e o Sonho do Planeta. Vou ler alguns parágrafos iniciais do capítulo. O que você está vendo e ouvindo neste momento não passa de um sonho. Você está sonhando agora, sonhando com o cérebro acordado. Sonhar é a principal função da mente. E os sonhos da mente duram 24 horas por dia. Sonhamos quando o cérebro está acordado e também quando ele dorme. A diferença é que, quando o cérebro está desperto, existe uma moldura material que nos faz perceber as coisas de forma linear. Quando vamos dormir, não temos essa moldura e o sonho tende a mudar constantemente. Os seres humanos estão sonhando o tempo todo. Antes que viéssemos ao mundo, os que existiram antes de nós criaram um grande sonho externo, que denominamos sonho da sociedade ou sonho do planeta. Um sonho coletivo de bilhões de sonhos pessoais menores. Juntos, eles formam o sonho da família, da comunidade, de uma cidade, de um país e, finalmente, o sonho de toda a humanidade. O sonho do planeta inclui todas as regras da sociedade, suas crenças, religiões, suas diferenças culturais e formas de ser, seus governantes, escolas, eventos sociais e datas comemorativas. Nascemos com a capacidade de aprender a sonhar, e os seres humanos que viveram antes de nós nos ensinaram a sonhar da forma que a sociedade sonha. Nesses primeiros parágrafos já podemos perceber que Miguel Ruy nos traz algo muito pertinente para entendermos, enquanto chaves, o que ele aqui traz como os 4 compromissos que vamos ter atenção nos capítulos seguintes. Que nós sonhamos um sonho que é externo, um sonho que é posto para nós. E que foi um sonho construído por outras pessoas, por pessoas que estavam aqui antes de nós, que estavam na sociedade antes de nós. Então, e esse sonho da sociedade, ou sonho do planeta, ele classifica muito bem, que retrata todas as regras, as leis, as formas de pensar, as formas de ser, de vida em sociedade. E nós, Miguel Ruy nos apresenta que nós aceitamos esse sonho fazendo acordos, que concordamos em aceitá-lo. E ele coloca muito bem que, por vivermos esse sonho de sociedade, esse sonho do planeta, nós não percebemos o que realmente somos. E não percebemos o quanto que não somos livres nessa sociedade. Ele vai colocar que na perspectiva toltecas, nós não somos o que realmente somos, porque nós adotamos formas de ser, de se comportar para agradar o outro. Não é? Nós nunca somos o que realmente somos por medo
por medo de magoar o outro, por medo de não ser aceito, por medo de ser excluído, por medo de ser negado. Então, a vida em sociedade nos impossibilita seguirmos a nossa própria natureza humana, de sermos o que somos. É como se nós estivéssemos sempre usando máscaras para esconder o que somos e para agradar o outro, né? Para atender às expectativas que os outros nos impõem, que os outros colocam sobre nós. E por viver esse sonho da sociedade, nós somos domesticados. Né? Nós somos colocados dentro de uma moldura que nós nos enquadramos perfeitamente. E isso é muito intrigante na perspectiva dos 4 compromissos que nós vamos conhecer a partir de hoje, na perspectiva tolteca. Porque ele vai colocar que nós somos educados nessa sociedade por um processo de domesticação. Nós somos todo o tempo domesticados. E ele faz uma analogia desse processo de domesticação com um adestramento de qualquer animal. Nós adestramos o animal com recompensas. Se ele atende ao nosso pedido, se ele tem uma atitude que nos agrada, nós o presenteamos, nós damos boas recompensas. E se ele tem atitude que nos desagrada, ou que não é o que nós estamos desejando, nós o recompensamos de forma negativa. E é dessa mesma forma que nós somos domesticados a viver em sociedade. E isso, na perspectiva toltecas, na perspectiva que Miguel Ruy traz nesse primeiro capítulo, isso nos impossibilita de seguirmos a nossa própria natureza humana. Nós deixamos de ser o que nós realmente somos e deixamos de perceber o quanto que nós não somos livres. E nós aceitamos esse sonho exterior, esse sonho da sociedade, esse sonho do planeta, como ele denomina, por consentimento. Nós consentimos esse sonho em nós. E ele coloca muito bem, dizendo o seguinte, que o nosso sonho pessoal, nosso sonho interior, ele passa a ser dirigido, controlado, guiado por esse sonho do planeta, por esse sonho da sociedade. E isso é uma impossibilidade de realmente atingirmos o que somos, de colocarmos e fazermos uso de todo o potencial humano que nós temos. Porque o sonho que vivemos é um sonho que nos coloca apático, e que ele vai trazer muito bem que esse sonho é como se fosse uma névoa que impede de vermos o que somos e que impede de vermos o quanto que nós não somos livres. E ele vai trazer um elemento também importante como chave para entendermos o que ele aqui está apontando como os 4 compromissos, que é a mente. E ele vai trazer o seguinte: para os toltecas, a mente é como um sonho, em que nesse sonho várias pessoas falam ao mesmo tempo e não se compreendem. Então podemos fazer a seguinte analogia: imaginemos que o sonho é uma conferência, uma reunião, um encontro de família, ou de colegas, em que todos ali presentes falam, se expressam ao mesmo tempo e não se escutam.
não se entendem. Não há compreensão mútua, porque estamos falando todos ao mesmo tempo. E isso vai gerar uma confusão. E para os toltecas, a mente humana é esse caos de ideias, esse caos de pensamento, esse caos de todos falando ao mesmo tempo. E que gera confusão, não gera compreensão. E essa mente humana, ela é esse nevoeiro que nos impede de vermos o que realmente somos e de vermos também, de percebermos o quanto que nos falta a liberdade. Então, nesse primeiro capítulo, ele traz dois elementos. O primeiro, que nós, por vivermos em sociedade, nós somos domesticados. E o segundo, ele traz que a mente humana é o caos, é esse nevoeiro que nos impede de vermos a nossa própria natureza. Ele vai apresentando no decorrer desse primeiro capítulo o seguinte, que esse processo de adestramento pelo qual nós passamos, ou domesticação do ser humano, é tão forte que quando nós vamos nos crescendo, deixamos de ser criança, entramos na juventude e alcançamos a idade adulta, nós não precisamos mais de pessoas para nos domesticar, porque o próprio processo de domesticação nos torna os próprios domesticadores de nós mesmos. Ou seja, nós passamos a ser os nossos próprios juízes. A nossa mente está nos julgando os outros e também julgando a tudo ao nosso redor, todo instante, toda hora, a cada minuto. Nós sempre estamos nos cobrando, exigindo de nós, e considerando essa perspectiva da interiorização desse sonho do planeta, desse sonho da sociedade, como nos apresenta o Miguel Ruiz, nós então estamos sempre nos julgando para atender o que o outro espera de nós, para o que a sociedade nos quer. Então, nós estamos sempre com a atenção voltada para o que os outros esperam de nós, para as expectativas alheias. Então, isso gera, de acordo com Miguel Ruiz, um mundo difícil, um mundo violento, um mundo complicado, um mundo de medo e de traumas emocionais. E o que é que ele vai nos alertar? Nós somos domesticados pelo medo. E esta domesticação gera traumas emocionais. Essa é uma boa chave já de início para entendermos a atualidade em que vivemos. Nós estamos sempre com medo de ser excluído, com medo de ser rejeitado, com medo de não agradar, com medo de não ser felizes, com medo de não conseguirmos aquele nosso emprego que tanto a gente almeja, com medo de não termos sucesso na vida. Isso nos frustra e isso causa e gera em nós traumas emocionais, que vai provocar angústias, inseguranças, tristezas, depressões. E Miguel Ruiz ele nos aponta o seguinte: nesse processo de domesticação, nesse processo de interiorização desse sonho da sociedade, desse sonho do planeta, nós fazemos acordos. Nós nos comprometemos com esse sonho. Nós nos comprometemos em
atender às expectativas dos outros sobre nós. Nos comprometemos em atender tudo que é nos imposto pela sociedade. E isso nos leva a um processo de gasto de energia enorme, porque nós estamos sempre com a atenção focada naquilo que os outros pensam a nosso respeito. Nós estamos sempre com atenção sobre as ideias alheias. E aí nos comprometemos cada vez mais a atender as expectativas. E ele nos coloca muito bem. Esses compromissos que assumimos, primeiro conosco mesmos, em atender às expectativas alheias, nos tornam infelizes. Nos impossibilita de sermos o que realmente somos, de conhecer o que somos e perceber a nossa natureza. E então, de ser felizes. Esses compromissos que nós assumimos por esse processo de domesticação que nós passamos, eles só podem ser negados à medida que fazemos novos compromissos, ou melhor, outros compromissos que não sejam esses, porque esses compromissos que nos deixam infelizes, esses compromissos que nós fizemos e que fazemos com esse sonho exterior, com esse sonho da sociedade, ele é renovado constantemente. Nós tendenciamos a refazê-los em nossa vida constantemente, diariamente. Então, para Miguel Ruy, ele aponta o seguinte: para nós nos livrarmos desses compromissos que nós fazemos conosco mesmo, é necessário assumirmos outros compromissos. E esses outros compromissos é que vão nos levar a conhecer a verdade, que vai levar a sermos o que realmente somos, a descobrirmos o quanto que nós não somos livres nessa sociedade, que vai nos ajudar a potencializar, a colocar em desenvolvimento toda a potencialidade humana que nós temos. E é nessa perspectiva de desconsiderar, de quebrar esses velhos compromissos e fazer novos compromissos, é que ele nos apresenta 4 compromissos. E nós vamos agora ao primeiro deles. O primeiro compromisso é: seja impecável com sua palavra. Ele coloca logo no início que esse não é um compromisso fácil. Seja impecável com sua palavra. Ele vai nos apresentar aqui que a palavra não é apenas um som ou um símbolo gráfico ou escrito. É força. A palavra é poder que nós possuímos de expressar-nos e de comunicarmos. É uma força, não é? Na qual podemos pensar, a partir da qual podemos pensar. E é uma força que cria eventos em nossa vida. Então, a palavra é o ato de criação. A palavra em si é criação. E ele vai logo trazendo no início que a palavra, para os toltecas, ela pode ser considerada como uma faca de 2 gumes. Não é? Uma das lâminas é o mau uso da palavra, que gera conflitos, traumas, atritos, que provoca intrigas, que traz a mentira. E a outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que cria beleza, que cria amor,
que aproxima as pessoas, que gera sentimentos bons e que promove a pessoa. E isso nós podemos perceber o quanto que para o povo toltecas a palavra é muito mais do que simplesmente falar. A palavra é um ato de criação. Nós criamos um mundo, nós criamos realidades, criamos pessoas e nos criamos no ato da fala. E Miguel, ele traz aqui um exemplo claro para ilustrar bem o que ele está falando, o quanto essa palavra é poder, o quanto que a palavra é força criadora. Ele vai trazer o exemplo de Hitler. O quanto que a palavra de Hitler foi usada para o ato de violência, para o ato de morte. O quanto que a palavra de Hitler serviu como convencimento para que os outros e as outras pessoas agredissem outras pessoas e que tratasse outras pessoas como seres totalmente inferiores, como os animais. A palavra de Hitler, ele traz no livro, ativou o medo na sociedade. Então ele já começa a apontar no início desse primeiro capítulo o quanto que nós devemos tomar muito cuidado com a nossa palavra. E isso podemos perceber o seguinte, é o que tem a ver com a mente humana. A mente humana é como um terreno fértil, onde você jogou uma semente, vai germinar. Independente de quando e como ela foi jogada, ela vai ser germinada. E nós podemos perceber que a mente humana, sendo esse terreno fértil, tentando fazer uma análise, uma perspectiva, pensando hoje, na nossa atualidade, essas sementes que são jogadas na nossa mente, na mente humana, são as opiniões, são as ideias, são conceitos. Então, nessa perspectiva, nós podemos ter atenção ao cuidado que temos que ter com o que nós dizemos, com o que nós falamos. A palavra, ela é geradora de atos, ela é geradora de fatos, ela gera acontecimentos, ela é uma energia. Isso é muito forte e importante. E aí nós podemos fazer uma ligação com o que nós discutimos aqui brevemente sobre o primeiro capítulo, pensar em que, se para os toltecas a mente humana é uma confusão, lembra, né? É aquele sonho em que várias pessoas falam ao mesmo tempo e que não se escutam, não compreendem-se mutuamente. Imagina nesse terreno, nesse território, a palavra que nós jogamos, ela pode ser mal interpretada, ela pode ser reconfigurada de formas totalmente errôneas, que provocam e que geram traumas emocionais, que provocam e geram angústias e que ferem a natureza humana. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós dizemos, porque nós não sabemos como essa palavra, da forma como foi dita, ela vai ser semeada na mente humana.
E não é à toa, eu acho isso muito louvável, que Miguel Ruy traga o exemplo de Hitler, da palavra de Hitler, logo nas primeiras linhas desse capítulo, onde ele vem trazendo: seja impecável com sua palavra. E ele examina o significado da palavra impecabilidade, que quer dizer sem pecado. Impecável vem do latim peccato, que significa pecado. O prefixo in é igual a sem. Portanto, impecável é sem pecado. E ele vai colocar o seguinte: tudo que nós sentimos, tudo em que nós acreditamos, ou que dizemos, se volta contra nós mesmos. Ou seja, toda vez que a gente se julga por algum motivo, por alguma coisa, é um pecado. Por quê? Porque nós estamos contrariando a nossa natureza. Né? Nós nos tornamos impecáveis quando assumimos a responsabilidade pelos nossos atos, sem julgamento e sem culpas. Isso é muito, muito forte, e é necessário a gente retornar ao que ele nos alerta no primeiro capítulo, não é? Sobre o processo de domesticação. Lembra, no processo de domesticação, nós estamos sempre nos domesticando, nós estamos sempre nos julgando para atender a uma expectativa alheia. E aí é que ele vai mostrar, é aí que nós somos pecadores. Por quê? Porque nós começamos a ir contra a nossa natureza humana e passamos a nos julgar, a exigir de nós coisas que nós ainda não compreendemos, que nós nem conhecemos. Então, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber quem nós somos. E à medida em que nós não temos esse conhecimento e julgamos-nos todo o tempo, toda hora e por tudo, nós não somos impecáveis. Então, interessante, ser impecável com sua palavra é não usá-la contra você mesmo. Ele vai colocar o seguinte: todas as vezes que dizemos algo que magoa, que dizemos algo que expressa violência, que expressa desprezo a alguém, nós estamos dizendo ou estamos nos tratando como tais. Porque toda palavra que nós colocamos no mundo são palavras que expressam o que nós somos, o que acreditamos, o que nós consentimos. E essa palavra volta para nós. Por quê? Porque quando nós tratamos alguém com desprezo, provavelmente essa pessoa também vai nos desprezar. Quando tratamos uma pessoa com brutalidade, provavelmente essa pessoa também vai nos tratar de forma brutal. E é por isso que Miguel Ruy ele vai trazendo o seguinte: nós, ao usarmos palavras brutas com alguém, nós estamos falando de si mesmos e também nós estamos trazendo essa palavra para a gente. Por isso que ela retorna. Não é? E há um dito popular, até uma filosofia que diz: plante amor para você colher amor. Eu não posso plantar banana e querer colher maçã. Então, é esse processo, né? A palavra que nós
divulgamos para o mundo, ela volta para a gente. E isso nos traz reflexões importantes para a nossa atualidade. O quanto que nesse mundo atual nós vivemos, nós somos guiados por fofocas, por intrigas, por mentiras. E são palavras que não contribuem com a vida pessoal e muito menos com a vida em sociedade. Se pararmos e tomarmos atenção ao que está ao nosso redor, na sua totalidade, vamos perceber o quanto que nós, enquanto que a nossa mente humana é bombardeada todo instante por informações falsas, por informações que nos levam a julgar culturas alheias, que nos levam a julgar comportamentos diferentes do nosso, que nos levam a julgarmos a nós mesmos. São palavras que provocam desumanidade. E esse compromisso, esse primeiro compromisso é um compromisso colocado aqui como principal para os próximos compromissos. Por quê? Porque justamente nós falamos sempre daquilo que nós acreditamos. Nós estamos imbuídos de um sonho que não é nosso, de um sonho externo, de um sonho da sociedade, como vimos no primeiro capítulo aqui apresentado. Então, nós vamos também alimentar, nós vamos expressar, nós vamos comunicar esse sonho. Se nós estamos rodeados de intrigas, de fofocas, de conflitos, de atritos, de traumas emocionais, de mentiras, evidentemente, somos tendenciados a expressar essas palavras, a comunicar ao mundo essas fofocas, essas intrigas, essas angústias. E isso gera um mundo totalmente angustiado de violência, um mundo bruto. Por isso que o primeiro compromisso é colocado aqui logo no primeiro parágrafo, que é um compromisso muito difícil. Ser impecável com a sua palavra. E nos coloca em reflexão quantas vezes o que dizemos, o que comunicamos provoca alegria, felicidade, provoca paz, provoca bem-estar, promove o outro. Quantas vezes? Quantas vezes nós, sem pensarmos, sem refletirmos, jogamos toda a angústia, todas as decepções que temos no dia, as pessoas que mais nos amamos, que mais nós amamos e que mais nos ama. Por isso que precisamos ter atenção à palavra. E eu vou ler aqui um capítulo, um trecho desse capítulo para ilustrar essa reflexão que aqui nós estamos fazendo. A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É o instrumento da magia. Porém, como uma faca de dois gumes, ela pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Vou ler um trecho de uma história que ele traz no livro para ilustrar esse primeiro compromisso: ser impecável com sua palavra. Havia uma mulher, por exemplo, que era inteligente e tinha um ótimo coração. Ela tinha uma filha que adorava e amava muito.
Uma noite voltou para casa depois de um dia ruim no trabalho, cansada, tensa e com uma terrível dor de cabeça. Ela queria paz e sossego, mas sua filha cantava e pulava alegremente. Alheia ao estado emocional da mãe, a menina encontrava-se em seu próprio mundo, em seu próprio sonho. Sentia-se maravilhosa, expressando sua alegria e amor, saltando e cantando cada vez mais alto. Cantava tão alto que piorava a dor de cabeça de sua mãe, que, num determinado momento, irritada, perdeu o controle. Cale a boca! Você tem uma voz horrível. Não pode ficar quieta? A verdade é que, naquele momento, a tolerância materna em relação a qualquer coisa era nula. Mas a filha acreditou nas palavras da mãe e assumiu um compromisso consigo mesma. Depois disso, não cantou mais, acreditando que a própria voz era feia e iria incomodar quem a ouvisse. Mostrou-se tímida na escola e, quando lhe impediam que cantasse, ela recusava. Até mesmo falar com os outros tornou-se difícil para ela. Tudo mudou nessa menina por causa do novo compromisso assumido. Se quisesse ser aceita e amada, ela teria que suprimir suas emoções. Essa história e a reflexão que Miguel Ruiz traz sobre ela ilustra bem o que aqui nós estamos refletindo. Uma palavra maldita, carregada de emoções não boas, pode frustrar as pessoas, pode impedir o potencial de qualquer outro ser humano. E nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos. Isso tanto nas relações interpessoais quanto nas relações sociais. O mundo da política, por exemplo, olhando na perspectiva social, podemos perceber o quanto está carregada de palavras ditas, comunicadas, que provoca angústia, que provoca desunião, que provoca miserabilidade humana, que provoca violência. Nós precisamos repensar, tomar muita atenção na palavra e não apenas tê-la como um mero símbolo de nossa língua escrita ou de nossa língua falada ou mero som. Ela é muito mais do que isso. Ela é força, ela é energia e ela gera vida e também pode gerar morte. Por isso que ela é uma faca de dois gumes. Um gume, ela pode provocar a morte e o outro, ela pode provocar a vida. E para encerrar esse primeiro, ou melhor, essa leitura desse primeiro compromisso, Miguel Ruiz ele traz o seguinte: a verdade é a parte mais importante de ser impecável com sua palavra. Vou repetir: a verdade é a parte mais importante de ser impecável com sua palavra. Então que sejamos verdadeiros e verdadeiras com as nossas palavras. Esse é o primeiro compromisso, totecas, para a nossa felicidade, para alcançarmos a nossa felicidade, sermos impecáveis com as nossas palavras.